Está o cérebro. Como sempre, está aqui com a gente a doutora Edileide. Hoje nós estamos a doutora Líria, mais uma vez trazendo as informações do ecocardiograma com a elegância que lhe é habitual, né, Edileide? Exatamente. Agradecemos bastante a presença da Líria. E hoje teremos mais um caso fantástico, né? Como sempre. Nosso apresentador vai ser o doutor Gabriel e, na sequência, a doutora Sara vai fazer um pequeno resumo do caso no final. Então, vamos já começar? Por favor, doutor Gabriel. Boa tarde, eu sou o Dr. Gabriel, eu sou R1 de cardiologia aqui do Instituto Dante e é uma honra poder estar apresentando aqui o Mioc Imagem. Vamos começar com o caso. A ARPS é uma paciente de 26 anos, natural e procedente de São Paulo, vendedora, evangélica e solteira, sexo feminino. Ela tem um relato de dispneia desde a infância que ela relata que nunca foi valorizado pelos familiares, principalmente pela mãe, porque ela desconhece o pai, né? Foi avaliada por um médico externo e foi encaminhada ao instituto em 2014, depois de um quadro de piora, depois de uma piora do quadro de dispneia associada à cianose, depois de esforços moderados. Na ocasião não tinha sido esclarecido nenhum diagnóstico, tá? Em dezembro de 2017, ela veio ao Instituto por uma síncope, por uma questão de uma síncope evidenciada por uma FA de alta resposta. Tá? Nessa ocasião, foi iniciada a amiodarona e anticoagulação com varfarina. Já em março de 2022, ela passou novamente no Dante por uma síncope desencadeada ao esforço, novamente associada com FA de alta resposta com critérios de instabilidade. Foi internada, submetida à cardioversão elétrica com reversão do quadro. Durante a internação, foi feito um holter de 24 horas, evidenciando uma FA com fenômeno de Ashman. E aí tinha sido discutido com a equipe da eletrofisiologia e optado por ablação terapêutica. Só que, no momento que ela foi fazer o eco transesofágico para fazer o preparo para a ablação, ela evoluiu com uma PCR em AESP na indução, com a indução de fentanil e midazolam. E então o procedimento foi suspenso. E desde então ela vem evoluindo aí com essas arritmias. Tá? É importante notar também que no início do quadro ela não fazia uso de diuréticos e ela começou a fazer uso de diuréticos relativamente recente, aproximadamente em 2019, 2020. Tá bom? De antecedentes pessoais, ela negava qualquer tipo de antecedente. De familiares, uma hipertensão diabética, a tia materna tinha uma valvulopatia a esclarecer. E não conheceu o pai, como eu já tinha comentado, né? Então ela não sabe nada sobre a história familiar paterna. Então, de medicações atuais que ela vem fazendo uso, é a amiodarona, o metoprolol, furosemida, né, para a questão da volemia, e o Marevan, conforme o INR. Ela foi avaliada recentemente no ambulatório do miocárdio, tá? E ela apresentava, no exame físico, ela apresentava uma turgência jugular pouco significativa, mas um abdômen com uma hepatomegalia a 5 centímetros do rebordo costal direito. E ela tinha esse sinal nas extremidades, bem interessante também. Uma hipertensão venosa bem significativa, né? Sim. Doutor Gabriel. Esse é o raio-x dela, tá? A gente pode notar uma cardiomegalia importante. E um dos primeiros eletros que ela fez aqui está em 2022, mas é muito similar com o eletro de entrada dela. A gente pode ver uma hipertrofia atrial importante. Pode parar um pouquinho, eu estou vendo aqui na tela. Oi. Alô? Pode falar, Bruno. Pode falar que nós estamos te ouvindo, Bruno. Não ouvi. A gente queria saber os seus comentários sobre o caso. Como é um caso que tem caso de fibrilação atrial, síncope, cardioversão, esse eletro, o que você teria para falar para nós sobre o caso? Acabou que o Tito me ligou também contando sobre o evento no ECO, a gente postergou um pouquinho razões óbvias. O que chama muita atenção é a onda P, ela tem onda P. Tem uma sequência
após uma onda PNE que é positiva, uma área um pouco com um esporte bonito, mas dá para chamar a atenção. E o complexo QRS tem uma zona R bem ampla. Tensão da sobrecarga arterial, pelo menos esquerda, e sobrecarga ventricular também. Perfeito, o som que não está muito bom. Mas se eu conseguir entender direito, você falou que tem sinais de uma sobrecarga atrial e ventricular, a sobrecarga atrial direita, né? E sobrecarga ventricular, foi isso? Sobrecarga atrial esquerda, né? Ventricular. Realmente a sobrecarga de átrio direito chama muita atenção nesse eletrocardiograma, né? Então, a gente está diante de uma paciente jovem, de 26 anos de idade, com história de IC e fibrilação atrial, um eletro com uma sobrecarga de átrio direito muito significativa, e a gente precisa esclarecer o que é que essa paciente tem, né? Antes do eco, vamos ouvir a opinião do Fernando Scolari. Fernando, quer comentar esse caso? Oi, doutor Dileide, doutor Ibrahim, boa tarde. Interessante, né? Então, quando começou a apresentar o caso e veio 26 anos, feminina, já tem que ligar um sinal de alerta. 26 anos, a gente sempre já tem que pensar que tem alguma coisa muito errada, né? Interessante isso que falou também de dispneia na infância, que nunca foi valorizado. Sabe que a gente tem o costume de perguntar muitas vezes para o paciente, assim, quando, mesmo que a apresentação seja mais tardia, com 30, 40 anos, fazer a pergunta: no colégio, essa pessoa corria exatamente igual aos seus colegas, cansava um pouquinho mais, porque às vezes a gente pega algum dado assim, que é meio subclínico, ninguém valoriza, e às vezes é uma alteração de longa data. Agora, o que chama atenção aqui é essa cianose, né? Quando fala cianose, já tem que ligar a luz de algum defeito congênito, né? Agora, com um aumento expressivo de átrio direito, essa sobrecarga, hepatomegalia, turgência jugular, a gente quer ver um defeito congênito até que alguém prove o contrário aqui nesse caso, né? Seria, acho que certamente a primeira hipótese, assim. Com relação à cianose, Fernando, ela conta essa história, mas a gente examina ela mais pletórica, sabe? Quando ela deita, ela fica realmente um pouquinho com os lábios mais cianóticos, mas ela não tem uma cianose de jeito nenhum. Claro, não é uma cardiopatia congênita cianótica de jeito nenhum. Você está levando mais o lado para uma disfunção ventricular direita, com congestão venosa, e aquela pletora venosa toda que ele mostrou, inclusive, na foto, né? Seu raciocínio tendo mais por aí. Então, prosseguindo. Acho que está muito complicado antes do eco mesmo. Vamos ver se o ecocardiograma nos ajuda um pouquinho mais. Então, a gente tem esse eco aqui do dia 25/6, lá de 2014, quando ela entrou aqui no Instituto. Tá? A gente vê nesse eco, no laudo, né, um aumento importante biatrial e os ventrículos com disfunção normal. Tá? Também tinha um aumento discreto da espessura miocárdica nos segmentos médios do septo e da parede lateral, né, e a maior espessura sendo de 11 milímetros. Perdão. Tinha um derrame pericárdico mínimo, mas o que chamou mais atenção foi uma presença de um afilamento no septo basal. Tá bom? E agora? Agora a gente já tem um exame de imagem. Ana, quer fazer algum comentário? Interessante que o eletro chama muita atenção para a sobrecarga de átrio direito, mas são os dois átrios muito aumentados. Não sei porque o ecocardiografista só mede o átrio esquerdo, e o átrio esquerdo está muito grande, né? E os ventrículos de dimensões normais, direito, te surpreendeu? Verdade, eu acho que a gente, pensando na causa mais frequente de insuficiência cardíaca, que é a miocardiopatía dilatada, né, a gente esperaria ventrículos de tamanhos grandes e com disfunção sistólica, o que não é o caso dessa paciente. Tem uma fração de ejeção normal de 65% e tamanhos de ventrículos normais, né? Quer dizer, não é uma situação comum, mas o Fernando tinha pensado em alguma cardiopatia congênita aqui, defeito congênito, parece que não tem, né? Parece que é a doença semiocárdica mesmo. E a gente está só com essa informação até agora, que a gente precisa esclarecer melhor. Esse afilamento do septo lhe lembra a sarcoidose, não é, doutora Líria?
Quando eu fiz, eu acho que no eco, desse de 2014, eu não sei se tinha, ou fui eu que coloquei nos recentes, porque me chamava a atenção que a parte basal do septo era mais fina. Ela não tinha aspecto de fibrose, mas ela era, eu medi, eu acho que 5 ou 6 milímetros, desproporcional aos segmentos médios, né? Na hora que a primeira vez que eu fiz o eco dessa paciente, que foi agora, esse ano em março, eu não sei se eu posso já falar da pista, mas assim, aumento importante dos átrios, ventrículo esquerdo com tamanho normal e a fração de ejeção preservada, e esse septo mais fininho, eu pensei numa doença. E eu não sei se eu posso falar já. Pensei na sarcoidose, porque a sarcoidose ela faz bastante alteração segmentar e tem uma característica dela que é afilar mesmo, principalmente a região basal do septo inferior. Mas na sarcoidose, ela afila mesmo, né? A impressão do eco, depois vocês vão ver o vídeo, é que é menor, mas não a cinética, tá? Então, acho que foi aí que eu me precipitei pensando em sarcoidose. Mas esse eco mostra um padrão de uma fisiologia restritiva, né? Já que ela está com relação a linha alta, já que ela tem átrios muito grandes, mas também um padrão de miocardiopatia restritiva, por ter átrios tão grandes e ventrículo de tamanhos pequenos, né? Então, além de fisiologia restritiva, ela teria uma miocardiopatia aqui restritiva, com algumas possibilidades em relação à etiologia dessa restrição. Posso perguntar uma coisa para a Lili? Para quem não está acostumado, o que quer dizer essa veia cava com colabamento inferior a 50%? Então, pelo eco, a gente vai medir o diâmetro da veia cava, né, que a gente considera normal menor ou igual a 21, e a variação dela com a respiração, né? Na inspiração forçada, a gente espera que ela reduza mais que 50%. Então, essa cava dilatada, com esse colabamento inferior a 50%, de 23%, né? Então, ela está dilatada, esse colabamento inferior a 50% mostra que a pressão do átrio direito está elevada, né? Então, você tem um aumento dessa pressão de enchimento do átrio direito também. E a gente usa muito essa variação para a gente estimar a pressão do átrio direito para somar com a pressão sistólica do gradiente, né, do ventrículo direito com o átrio direito, para estimar a pressão sistólica do VD, tá? Então, provavelmente a pressão, antigamente a gente somava até 20, os guidelines novos mandam a gente agora somar, quando ela está dilatada e variação reduzida, em torno de 15 milímetros de Hg a pressão do átrio. Então, a pressão do átrio direito, além dele ser dilatado, ela tem aumento das pressões de enchimento da pressão atrial direita. E isso está totalmente de acordo com aquela imagem impressionante das veias dilatadas na mão, né? Quer dizer, Sim, é a tradução ecocardiográfica daquele fenômeno que a gente perguntou. Alguém do auditório quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Alguém que está nos assistindo remotamente? Gileide, eu aqui, a Ana, pensando em colocar tudo no mesmo balaio, né? Ela tem essa história de dispneia. A primeira hipótese eu pensei alguma coisa congênita, mas eu falei, acho que aqui na reunião do miocárdio, não. E seria alguma doença que comprometesse tanto o coração como o pulmão? Alguma coisa sistêmica, alguma coisa reumatológica, não sei. Tentar reunir tudo na mesma etiologia. Chegou até a ser pensado alguma doença reumatológica, ela foi amplamente investigada, né, com todas as provas para lúpus, apesar de ser um pouquinho, mas a idade seria compatível e todos os exames eram normais, foi descartada essa possibilidade. Mas era uma hipótese para se considerar também, não é? Outro diagnóstico diferencial importante, né, a gente mora no Brasil, é com a pericardite constritiva, né, que você tem também aumento das pressões de restrição ao enchimento do ventrículo, cursa com átrios aumentados, ventrículos de tamanho normais, né, e cursa também com aumento das pressões de enchimento, que se reflete no padrão do Doppler da mitral como restrição, ou daí é maior que um da. Mas aí a gente tem como diferenciar pelo eco e pela ressonância, né, então também acho que pode ser um diagnóstico diferencial para ela, pensando que a gente está no Brasil, tuberculose, tudo isso, né? Não costuma ter átrios tão aumentados, né? Porque muitas vezes a pericardite constrictiva também pode fazer compressão atrial. Algum comentário, Fernando? Sim, eu acho que ainda só para adicionar, a gente teve uma discussão num caso muito semelhante lá no Clínicas em Porto Alegre na semana passada. Era justamente átrios bem elevados, paciente jovem com um ventrículo de tamanho normal. E naquela ocasião, o painel genético mostrou uma mutação na filamina C.
mas era uma VUS. A discussão era bem em cima sobre se aquele polimorfismo era uma mutação ou não. Mas eu acho que tem que ser também pensado, né? Doenças genéticas que não necessariamente sejam um depósito, mas estruturais, né, do coração, podem ter esse tipo de apresentação restritiva, que eu acho que é bem a fisiologia que a gente está vendo aqui, né? Perfeito. Não é um caso comum do nosso dia a dia, né? Perfeito. Vamos, então, continuar? Algum comentário mais em frente, doutor? Então, prosseguindo, as principais hipóteses diagnósticas, né, sendo a principal no momento a sarcoidose. Então, doutora Líria, por gentileza. Deixa eu só passar, que eu sempre tenho um problema aqui. Então, aqui, como eu falei para vocês, a gente está com a janela parasternal longitudinal, né? E aqui, o que chama a atenção, o ventrículo direito, né? O septo, esse segmento médio um pouco mais espessado, e esse afilamento septal que eu falei para vocês. Mas não é fibrótico, ele é reduzido, ele é bem menor do que o segmento médio, né? Vocês podem ver aqui o átrio esquerdo muito aumentado, né? Os ventrículos pequenos, e a espessura, assim, o segmento médio, eu medi 11, não chamava tanta atenção para uma miocardiopatia hipertrófica, né? Mas o que me chamou a atenção mesmo foi isso, cavidades reduzidas e átrios grandes, que vocês vão ver. Mas o que eu fiquei bem preocupado com essa paciente no dia que eu fiz o exame, eu não sei se vocês conseguem perceber, é essa lentificação, né, do sangue no interior do átrio esquerdo, passando pela válvula mitral e indo para o ventrículo esquerdo. Isso a gente chama de contraste espontâneo, é o famoso contraste espontâneo que a gente descreve no eco. E aqui vocês veem que ele é meio denso, né? A gente fala que é aquele espectro do sludge, né? Eu não sei se alguém já viu o laudo assim, tá? Então, essa era a minha maior preocupação, né? Eu falei, essa paciente vai fazer algum evento embólico a qualquer momento. Então, partindo para as medidas, um átrio esquerdo muito aumentado mesmo, o diâmetro anteroposterior, que a gente mede aqui no parasternal, de 60, né? Para a mulher, a gente considera normal até 40 no máximo. O volume indexado foi 110, a gente considera importante quando é maior que 48 ml por metro quadrado indexado, tá? O dela deu 110, do átrio esquerdo. E o septo, a região média e a parede posterior foi em torno de 11, e esse basal eu medi 6. Tá? Ventrículos pequenos, né, 38 de diastólico, menor que 40 a gente considera, é um ventrículo pequeno mesmo. Né? E a fração de ejeção, a gente deixou pelo Simpson, pelo Teicos dava em torno de 60, que a gente chamou por mais ou menos 56, mas fração de ejeção preservada. O eixo curto, aqui ao nível da válvula mitral, das cúspides, nem chama muita atenção o aumento da espessura, e no segmento do médio, né, do eixo curto, que os papilares estão abertos, eu medi em torno de 11, 12 também aqui da parede lateral. Tá? O apical demonstra tudo isso que a gente já falou, né? Um átrio esquerdo muito aumentado, o átrio direito também. Apesar, né, de ter sido falado pelo elétrico, o átrio direito chamava muita atenção, a gente vê que ele está sendo até um pouco rechaçado pelo esquerdo. Tem o átrio direito aqui, essa setinha com contorno, só sem preenchimento, ela mostra essa membrana da face oval bem abaulada para o átrio direito. Né? Associado a isso, esse contraste acentuado no interior do átrio esquerdo, né? E isso que chama atenção. Né? Aqui, no dia que eu fiz o eco, ela parecia estar em ritmo sinusal. Então, assim, um átrio grande, com esse contraste, sem estenose mitral, né, é porque assim, o esvaziamento dele, mesmo não tendo obstrução, está muito difícil, pela fisiopatologia restritiva desse ventrículo. Né, um ventrículo muito, muito enrijecido para receber o volume do átrio. Tá? Aqui só mostrando que não tinha insuficiência mitral também, né, para justificar uma dilatação importante. A válvula mitral abre super bem, né, não tem estenose mitral. E um ventrículo pequeno, com aquele porção basal do septo mais fina, mas não é aqueles ventrículos de hipertrofia, de uma hipertrófica assimétrica. O eixo curto, a parede inferior parece ter um aumentozinho da espessura também. E aqui a parede, o 3 câmeras mostrando a parede inferior lateral e o septo anterior. Nesse eco que eu fiz recente, que foi agora em abril, o padrão do fluxo mitral diastólico não é aquele padrão de restrição clássica, né, que é a onda E bem aumentada, porque na hora que no início da diástole, quando a válvula mitral abre, enche rápido, né, que é o momento que a pressão do ventrículo vai estar menor, então recebe todo esse sangue.
Mas o que chama atenção, eu não sei se esse padrão foi influenciado pós-arritmia ou só pela miopatia arterial grande que ela possa ter, é que a onda A está fusionada com uma onda que a gente chama de onda L, né, no eco, que denota aumento importante das pressões de enchimento. Tá? Tanto o Doppler tecidual da parede lateral quanto da septal mostram-se reduzidos, isso ajuda a diferenciar, a gente fazer diagnóstico diferencial com a pericardite constritiva. E, apesar da fração de ejeção preservada, ela tinha uma deformação reduzida, que já mostra, né, uma deficiência incipiente da capacidade contrátil do ventrículo, estimado em 10. Né? Para paciente jovem, a gente pelo menos acima de 18. Tá? E a cava bem dilatada, de 27, nesse dia praticamente sem colapsibilidade, a gente estimou uma pressão de artéria pulmonar em torno de 40. Então, resumo desse caso para a gente do eco. Eu achei que era um eco sugestivo de uma miocardiopatia restritiva, por ela ter ventrículos pequenos, com fração de ejeção preservada e átrios muito grandes, né? E com acentuada lentificação do fluxo no interior do átrio esquerdo. Pensando em diagnóstico diferencial, né, a gente sabe as 3 principais causas, né, de restritivas que a gente tem como causa é a amiloidose, que cursa com o aumento da espessura, né, de tudo, que a gente já está tem um aprendizado grande nisso, graças à mioquimagem, né, doutora de Leite. A sarcoidose, tá, que a sarcoidose ela dá várias alterações, mas uma alteração que, apesar de não ser a mais habitual, ela tem uma sensibilidade grande, é esse afilamento do septo que eu falei para vocês, mas vejam aqui nessa foto como ele é fino mesmo, né? Ele parece de fibrose, é diferente da nossa paciente. Né? E quando ele é menor que 4, ou a relação, né, dessa parte mais fina com a parte mais grossa é menor ou igual a 6, ela tem uma boa especificidade para a sarcoidose. Tá? Eu acho, então, que, olhando assim, esse exame é diferente do da Andresa. Né? E a hemocromatose também, que é uma doença que a gente acha que tem que sempre pensar, por ser uma doença que ela é reversível, né? Se você trata a sobrecarga de ferro, ela é reversível. Ela cursa geralmente com cardiomiopatia dilatada, mas ela pode cursar também com cardiomiopatia restritiva, aumento dos átrios, né? Pode dar várias alterações da contração, mas ela é uma cardiomiopatia restritiva que não cursa com aumento da espessura. Tá? E aqui só mostrando um strain de uma paciente que foi diagnosticado com hemocromatose, bem reduzido depois do tratamento, praticamente ele normaliza. E, para finalizar, a minha parte aqui do eco, só mostrando, né, os 2 principais diagnósticos diferenciais, né, que lembram bastante, átrios grandes, ventrículos pequenos, a miocardiopatia restritiva da pericardite constritiva. Né? Mas a pericardite constritiva chama a atenção esse septal bounce, né, do direito para o lado esquerdo. Aí tem os outros achados também, principalmente com a variação com a respiração, que a gente não costuma ver isso com a miocardiopatia restritiva. Tá bom? Líria, o fato do septo não estar se movimentando exageradamente quase que descarta uma pericardite constritiva. Não, eu acho que praticamente, né? Porque o septo chama muita atenção na pericardite constritiva, né? E o dela que a gente vê que ele contração praticamente normal, né? Olha só. Ele não está rodando, que chato. Aqui, ó. Olha o septal bounce aqui, né? Diferente do da nossa paciente, do dela, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se vai agora. Que chato isso, não está rodando. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Não está correndo. Vamos para o primeirinho aqui. Só aqui. Ó. Por que quando eu passo ele... Vamos de novo. E essa movimentação do septo exagerada é porque ele vai ficar jogando, dependendo de onde tiver maior a pressão naquele momento. Porque aumenta o enchimento do VD, ele vai se jogar. Porque na constrição é diferente da restrição. A restrição é um ventrículo que ele intrinsecamente ele tá duro, né? É fibrótico e tal, né? Depende da causa, né? Mas ele, quando um dilata, o outro ele consegue acomodar, né? A constrição é o quê? Você tem uma carapaça envolvendo o coração que não deixa. É aquilo que a senhora fala, né? Se um levanta o braço, o outro vai ter que encolher. Né? Pela constritiva, né? Não é isso que a gente vê nas miocardiopatias restritivas. E o septo é isso, né? Na hora que o ventrículo direito ele recebe o sangue, ele fala: não consigo
receber esse sangue. Então, eu vou te espremer, ventrículo esquerdo, e jogo o septo para dentro do ventrículo esquerdo. Isso é agravado pela respiração, pela influência das pressões extratorácicas, né, que a gente não vê muito isso na restritiva. Tá bom? Na restritiva, a gente tem, na inspiração, um aumento do fluxo expiratório reverso, que é o contrário da constrição, que é na expiração. Tá? Então, é mais ou menos isso. Perfeito. Deixa eu passar aqui para botar para os... Então, a gente pode ficar com o diagnóstico de uma miocardiopatia restritiva, né? Só precisamos saber qual é a causa básica dessa restrição, dessa miocardiopatia, qual tipo, mas estamos diante de por que essa paciente tem essa doença. Vamos agora para o doutor Ibrahim? Você quem sabe, você resolve. Bem, vamos lá, então. Essa paciente fez 2 exames, um em 2014 e outro em 2015, e eu confesso que eu não vi os laudos, mas seguramente se imaginou, à época, coisas diferentes daquilo que nós imaginamos hoje. Como disse a Líria, dos motivos para isso são essas reuniões onde a gente vai aprendendo cada vez mais as coisas da imagem no miocárdio. A primeira coisa que chamou a atenção foi a grande dilatação dos átrios. Esse é o átrio direito, esse é o átrio esquerdo. A segunda coisa, eu até comentei com a Edileide quando a Líria estava mostrando aquelas imagens de fluxo lento, a similaridade dessa lentidão de fluxo no interior dos átrios que a gente observa também a ressonância. Notem como essa imagem é muito parecida com aquela que ela mostrou, né? A gente pode até imaginar as hemácias se depositando e tentando fazer um trombo. As imagens em eixo curto, elas vão revelar algumas coisas. Primeiro, a contratilidade, mesmo do ponto de vista visual, é normal. Segunda coisa que eu acho hoje, de novo, em 2022, olhando um caso que fez ressonância em 2014 e 2015, uma dica interessante para o diagnóstico. Existe heterogeneidade na espessura miocárdica ao longo dos diferentes segmentos. Vejam como, por exemplo, aqui na porção inferior do septo, nesse local, a espessura é completamente diferente daquela da porção mais basal do septo. Vejam como na porção média do septo, a espessura, quando eu chego nas porções médio-basais do ventrículo esquerdo, é completamente diferente daquela espessura que eu vejo nas porções médio-apicais. Notem que o mesmo acontece com a parede lateral, ou seja, é uma alteração do miocárdio com um comportamento restritivo, sim, mas que apresenta heterogeneidade na medida da espessura em diferentes pontos do coração. As imagens em 3 câmaras vão mostrar... Desculpe. Vou mostrar mais uma vez esse fluxo lentificado, ao mesmo tempo que exibe contratilidade preservada, um resíduo um pouco maior nas porções basais e uma sincronia. Difícil mostrar isso, então até resolvi mostrar uma sincronia contrátil em todas as paredes. A perfusão miocárdica, e é sempre importante, como nós já vimos, aliás, no caso que eu acho que talvez tenha deflagrado essas reuniões do Mioc-Imagem, né, Edileide, que foi aquele caso que era hipertrófica, era endomiocárdio fibrose e tal. Nesses casos, a gente aprendeu que valorizar muito a perfusão, então se nota a presença de tecido irrigável em toda a extensão do coração. E aí vamos para o realce tardio, que, de novo, hoje a gente teria uma interpretação um pouco diferente. Em primeiro lugar, notem no corte de 4 câmaras como existe realce nas porções mais apicais do ventrículo direito. Essa alteração, uma das coisas que alguém poderia imaginar é que tivesse sido uma displasia. Aliás, se não me falha a memória, embora já se passe em 7, 8 anos, alguém até chegou a pensar em displasia comprometendo os 2 ventrículos. Notem como existe um padrão de realce tardio heterogêneo, que por vezes compromete o mesocárdio, como nessa localização, por vezes ele é tênue e subendocárdico, como na parede lateral. Conforme nós vamos indo para as porções mais médio-basais, esse realce fica mais evidente e mais mesocárdico, e, como eu disse, pega o ventrículo direito e também pega os papilares da mitral, mas pega por muito pouco, tanto é que nós vimos que o refluxo mitral não é dos maiores. Muito bem. Um ano depois foi repetida a ressonância, e como às vezes as coisas não evoluem do jeito que a gente acredita, não existia trombo ainda na cavidade atrial esquerda. Nota que existe o mesmo padrão de fluxo lento, como nós vemos aqui, mas sem trombo. A contratilidade
Para dizer a verdade, até melhorou um pouquinho, acho que provavelmente nós vamos discutir medicação e nós vamos ver por quê. Continua aquela imagem de fluxo lento que nós vimos antes, mas sim, tem uma insuficiência mitral, mas não é uma coisa tão exuberante como se poderia imaginar que um paciente com realce nos papilares tivesse. Olhando o eixo curto, notem que persiste aquele padrão de presenças de espessuras heterogêneas ao longo da mesma parede em diferentes segmentos, e aquele comportamento restritivo em que nós não temos toda a expansão que nós poderíamos ter. A perfusão, agora eu fiz um filminho dela, já não fiquei fazendo filme toda hora, mas é uma perfusão absolutamente preservada em todas as paredes, e o realce evoluiu de uma maneira bastante curiosa, porque ele evoluiu pouco. Nós podemos notar que existe pouco realce a mais, né, do que nós tínhamos no passado, talvez no papilar, um pouquinho mais evidente, mas às vezes essa altura do corte. Persiste aquela imagem de realce no ventrículo direito, acho que talvez aquela imagem, aquela hipótese de 2014 fez com que, ao se repetir o exame em 2015, esse ventrículo direito fosse explorado um pouquinho mais, e houve algum progresso na quantidade de áreas com realce tardio, nós vemos aqui mais evidentes do que no ano anterior. Nota-se também algum realce atrial, que se aparece porque esse átrio começa a estabilizar, e isso está absolutamente de acordo com a história de cardiopatia, de fibrilação atrial repetitiva que ela teve. E aqui, desculpe, nós vemos de novo a área de realce agora um pouco mais expandida. Comparando os dois exames, o que nós vemos comparando o ano de 2014 com o ano de 2015, vejam, em termos contráteis, pouca coisa mudou. Talvez melhorou um pouquinho, o volume histórico final um pouco mais reduzido, mas em termos de átrio as coisas evoluíram de uma maneira não muito acentuada. Da mesma maneira, se comparar o realce, os quadros de cima são os de 2015, os de baixo de 2014, como eu comentei, em 2015, um pouco mais de realce evidente, mas não é uma coisa assim muito exuberante. A gente nota a presença mais clara no septo interventricular nesse corte 4 câmaras. E observem que o realce do ventrículo direito em 2014 era mais intenso do que o de 2015, provavelmente porque esse processo encontrava-se em evolução naquela época e agora ele já se encontra mais estacionado. Além disso, para quase que eu deixo passar, como a Líria já havia mostrado, se percebe aqui também que a porção mais basal do septo é mais fina, mas como ela também já havia dito, sem sinais de fibrose. Então, é pela ressonância uma cardiomiopatia com características restritivas e com uma etiologia que talvez a gente tenha que pensar em coisas diferentes hoje do que a gente pensaria na época, então eu vou me calar. Ibrahim, eu queria que você mostrasse de novo os dois átrios, átrio direito e átrio esquerdo, pensando no eletrocardiograma. O átrio esquerdo é muito maior que o direito, mas o átrio direito está sofrendo uma pressão extrínseca aqui do átrio esquerdo, né? Ele ficou abaulado, né? O septo interatrial para a direita, né? Se a gente olha o eletro, a gente pensa que o átrio direito é o principal problema e, na verdade, é o esquerdo, né? É bastante curioso esse comentário que você fez. Eu voltei aqui para esse realce em 4 câmaras, que ela vai um pouquinho mais. Note que, por outro lado, quando nós vamos indo para as porções mais craniais, o átrio direito se manifesta um pouco mais. Então, talvez tenha isso dado a imagem eletrocardiográfica, né? Aqui lá em cima ele é mais dilatadão. Depois, quando vai descendo, ele começa a ser comprimido, por um lado pelo átrio esquerdo, pelo outro pelo externo, ele não tem muito para onde se expandir. Então, a gente tem essa sensação de que o átrio esquerdo está significativamente mais dilatado do que o direito, né? Talvez a pressão dele esteja maior, porque ele não dilatou talvez tanto contra o esquerdo, né? E por isso tanta congestão venosa como essa paciente Como tem. ele não tem muito para onde expandir, talvez a gente tenha que perceber isso, inclusive aquela questão da redução da distensibilidade da cava, né, da compressibilidade da cava inferior. Perfeito. Você não quis arriscar ainda a hipótese etiológica aqui, né? Bom, vamos lá, vamos em frente. Eu não quis arriscar porque a gente tem nada viés, eu vou ser fechado até hipócrita agora. se eu falar, acho que é tal coisa. Vamos lá, doutor Gabriel. À luz dessas imagens, então, a gente prosseguiu com a investigação para a etiologia do caso, né? Então, foram solicitadas a biópsia endomiocárdica, uma biópsia tricidual, uma cintilografia com pirofosfato, testes genéticos, sorologia e uma dosagem de ferro e ferritina também. Além disso, outros exames que não constam aqui no slide, mas também foi feito um PET scan e uma dosagem de ECA para a gente também avaliar a questão da própria sarcoidose, que era um dos principais etiologias do caso.
problema é que, quando a gente fez a biópsia endomiocárdica, descreveu uma discreta fibrose intersticial, né, mas com ausência de granulomas. O PET scan e a dosagem de ECA também vieram negativos, pensando no quesito da sarcoidose. Aí, em relação às outras etiologias descritas, foi feita a biópsia de gengiva, acabou apresentando um foco de deposição amiloide, né? Porém, a cintilografia com pirofosfato, feita em 2017, não mostrou, foi negativa para a questão da amiloidose também. Apesar disso, a gente ainda também fez o teste genético familiar para o gene TTR, também veio negativo, acabando por descartar essa hipótese. Foram solicitadas também sorologias para Chagas, hepatite, HIV, todas negativas. E, em relação à hemocromatose também, saturação de transferrina e ferritina dentro de todos os limites da normalidade. A partir daí, a gente iniciou a investigação através também do screening com o painel genético para cardiomiopatias e arritmias, solicitada em janeiro desse ano, que apresentou uma variante identificada, a TNN13, né, que é associada predominantemente com a cardiomiopatia hipertrófica, dilatada e restritiva. No momento, a gente acredita que a paciente pode ter um componente misto dos três tipos de cardiomiopatia. Por isso que essas alterações estão importantes nos exames e essa dificuldade diagnóstica. Então, são comentários sobre o estudo genético. Vejam que, realmente, algumas vezes, ele não ajuda muito, né? O fenótipo, quem tem que decidir são os médicos de imagem. Ele só vai dizer, porque, veja, a mesma mutação na troponina I, pode ser determinante de um quadro, de um fenótipo dilatado, um fenótipo restritivo, né, e até de não compactação. Ou seja, ele não ajuda nesse sentido, mas está dizendo, tem uma variante provavelmente patogênica, valorizável, ela é a culpada, né? E é por isso que eu não queria, como eu fiquei sabendo do resultado, por isso que eu não quis comentar antes. O comentário que eu quero fazer retrospectivo agora é que a gente tem encontrado alguns padrões de imagem por ressonância que antigamente consideravam assim como inexplicável e hoje a gente sabe que isso tem associação com alguns achados genéticos. Por exemplo, quanto mais pega de ventrículo direito com uma cara inespecífica como essa, maior a chance de ter uma alteração genética como base da cardiopatia. Tanto é que, principalmente, o Fernando até falou que recentemente ele viu um caso de alteração da lamina, né? É hoje um dos diagnósticos diferenciais que a gente faz quando tem suspeita de cardiopatia ritmogênica de ventrículo direito, que muitas vezes o realce é evidente. Esse tipo de alteração também costuma comprometer o ventrículo direito e tem esse aspecto de realce que não se encaixa naquelas questões mais clássicas, né, de amiloidose, sarcoidose, cardiomiopatia hipertrófica, etc. Então, a gente começa a desconfiar, talvez seja uma dica, acredito que num futuro médio prazo, a gente até tem informações aí do padrão de imagem que seja mais associada com essa ou aquela variante patogênica, mas no momento, quando as coisas não são explicadas do ponto de vista fácil, ao invés da gente forçar o raciocínio para encaixar, não, é mesocárdico, acho que é uma forma típica amiloidose, está vendo a biópsia? Ao invés da gente ficar fazendo essas fosforilações, talvez seja interessante levantar a bola de que possa ter uma alteração genética por trás e juntar mais uma peça no quebra-cabeça. Eu lembro que essa paciente estava internada no pronto-socorro e aí o residente veio discutir o caso comigo. Nossa, mas ela tem um quadro muito confuso, a gente não sabe o que ela tem. Aí, deixa eu olhar o estudo genético, vieram pedir estudo genético. Quando eu olhei troponina I, eu disse, hipertrófica, não tem dúvida, é troponina I, não é o gene mais comum, a variante mais comum, só que eu não estava com o caso todo na minha cabeça no momento, que hoje eu acho que essa paciente não tem uma cardiomiopatia hipertrófica de jeito nenhum, ela tem um fenótipo muito mais restritivo do que hipertrófica. Mas, no momento, olhando bem rápido, assim, superficialmente, eu falei, nossa, é uma hipertrófica mesmo, pode colocar aí que é hipertrófica genética. E agora, a gente, olhando melhor o caso, acha que não é, apesar de ter um septo além do que deveria. E chama né? atenção, né? Porque parece que o médio é mais gordinho, né? Os segmentos médios, né? Na ressonância, não sei também se foi hipertrófico, que não evoluiu, sei lá. Porque é estranho, e chama... Pela ressonância, Líria, quando a gente tem uma hipertrófica que evolui, a gente costuma ter mais realce. Ela tem pouco realce e o realce dela não era na área mais hipertrófica. O realce dela era principalmente na parede lateral alta. Então, isso não encaixa muito com o padrão mais habitual que a gente vê. Comentários, Fernando?
Sim, excelente caso. Assim, eu acho que ele traz uma série de discussões, principalmente pelo lado do painel genético. Como até eu tinha comentado no início, eu não sabia que a gente ia ir para esse lado. A gente teve sorte aqui, vamos dizer assim, que esse painel veio positivo. Mas às vezes vem 3 variantes de significado incerto, ou 2, né? E aí, num caso tão bem estudado, onde se fez biópsia, se fez cintilografia, se fez ressonância, se fez uma série de avaliações etiológicas e todas foram negativas, e aí vem um teste genético com variante de significado incerto, a gente fica na dúvida para que lado ir, né? Agora, algumas dessas variantes de significado incerto, elas só são incertas por falta de representação na literatura. Eu acho que a gente não valoriza muito o padrão restritivo com associação genética, né? A gente sempre pensa naquele ventrículo dilatado, né? Aquele outro tipo de padrão, mas isso que a gente está vendo também é bem associado com mutações, né? E se tivesse vindo aqui com 3 variantes de significado incerto, que é muito comum, né, a gente pedir vir, vale a pena discutir esse laudo e não ficar só no que vem da empresa, assim, porque quando a gente olha os critérios de classificação dessas variantes, muitas vezes ela ficharia para uma mutação patogênica por vários critérios, mas às vezes por não ter uma literatura rica, poucos casos naquele gene, às vezes a empresa se obriga a colocar como uma VUS. Então, vale a pena discutir, vale a pena ir atrás, porque tem uma grande implicação para essa paciente. Primeiro, ela tem um prognóstico muito ruim, né? Ela tem risco de morte súbita, ela possivelmente vai acabar evoluindo para transplante, ela tem só 26 anos, né? E aconselhamento genético. A gente brinca 26 anos com a ciência cardíaca, ela não vai engravidar, não vai ter filhos, a gente pensa. Mas os pacientes nos surpreendem, às vezes eles engravidam, e aí a gente está com um problema na mão. Mas também, se ela tem irmãos ou irmãs, o resultado desse teste pode auxiliar também no aconselhamento desses irmãos e outros familiares. Então, extremamente importante, eu acho que o caso foi extremamente bem conduzido e que bom que tinha um teste genético à mão, né, para fazer esse diagnóstico. Perfeito, excelente. Pode. Vou fazer uma pergunta bem de leigo, porque eu sou totalmente leiga, só sei fazer eco hoje em dia. Quando você pede o teste genético, você tem que discriminar a pesquisa? Como que você coloca? Porque você fala assim, teste genético para pesquisa de cardiomiopatia hipertrófica, restritiva ou não? Só como que pede esse teste? Então, você pode fazer a pesquisa de um gene para uma doença específica. Veja que ela, no começo, fez um teste específico para amiloidose transgeretina, onde só iria ser olhado aquele gene. Ou você pode escolher um painel. Então, normalmente se coloca, se determina analisar tais genes que são mais comuns para desenvolver as miocardiopatias. Então, você pode fazer um painel para miocardiopatia hipertrófica e painel para miocardiopatia dilatada, painel para arritmias, né, para as canalopatias, e você pode até querer fazer o exoma, fazer para tudo, na verdade, né, que é o que às vezes vem um monte de VUS, que esse é o problema, essas variantes de significado incerto. Quanto mais genes você analisa mais risco de você ter essas variantes que ainda não são bem determinadas. E pode até fazer o genoma humano, fazer o genoma inteiro, que você vai pegar tudo, né, com cada vez mais variantes que a gente não sabe se elas são relacionadas à doença ou não, que era chamado de polimorfismo no passado. Mas a gente tem dado preferência a fazer o painel para miocardiopatia dilatada, onde são selecionados alguns genes que são os mais possíveis de causar aquela doença. Mas muito a gente ainda vai conhecer, né? Eu estava falando até com o Henrique, seu pupilo, ontem. A gente vai pedir estudo genético para esse paciente. Poxa, se a gente pedir, talvez não adiante nada para o paciente, não mostre nenhuma dessas arritmias dessas doenças arritmogênicas, mas está aumentando o painel, o banco de dados de cunho genético que a gente conhece e fazendo a relação com doenças. Então, no final, é bom a gente pedir estudo genético, você vai ampliando nosso conhecimento do que dá, que tipo de realce tardio para aquele determinado gene, né? E como o Fernando disse, né, para aumentar a evidência de que essas coisas estão associadas com manifestação clínica. E aí, quem sabe, a gente tira algumas dessa área de significado incerto e passa a poder ser mais incisivo. Bom, ok. Então, prosseguindo, muito obrigado pela atenção. Eu vou chamar a doutora Sara agora para poder dar continuidade com Perfeito. revisão.
Boa tarde, meu nome é Sara, eu sou R1 de Cardiologia do Dante Pazanese e eu vou fazer só uma breve revisão sobre cardiomiopatia restritiva, que acabou fechando como o fenótipo mais provável da nossa paciente. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. O Mioca Imagem é um momento de bastante aprendizado. Parabenizar o Pacheco, foi uma ótima apresentação. E eu vou abrir a minha apresentação. Está com problema para passar? Vou abrir a minha apresentação fazendo uma pergunta para o pessoal da plateia, para a gente refletir quantos diagnósticos de miocardiopatia restritiva vocês já fizeram durante a prática clínica de vocês. Essa pergunta ela vem mais para a gente refletir sobre a raridade da cardiomiopatia restritiva, mas também sobre o subdiagnóstico. A amiloidose ela não é tão rara assim, que é uma das principais causas de restritiva, e a gente tem que pensar sobre conhecer o fenótipo para conseguir reconhecer quando a gente estiver diante dele. Existe aquela máxima, né, dentro da medicina, que a gente só diagnostica o que a gente conhece. Então, é por conta disso que fica tão importante essas reuniões para a gente aprender sobre os padrões. A cardiomiopatia restritiva ela está dentro do grupo das cardiomiopatias, que são etiologias de C, que são doenças primárias do miocárdio. Dentro delas está a restritiva, que é o fenótipo da nossa paciente, que é caracterizada com uma predominância da disfunção diastólica severa. Geralmente, as cavidades ventriculares elas vão estar de tamanho normal, como a gente já comentou, com átrios grandes, e a função sistólica ela pode estar preservada, inclusive, mas o paciente ele vai ter uma disfunção diastólica que gera sintomas de IC. Dentro dessa fluxograma que eu peguei da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de 2018, eles colocam várias possíveis etiologias para cardiomiopatia restritiva, a endocardiomiofibrosi, as infiltrativas como a amiloidose, sarcoidose, as não infiltrativas, que entra a idiopática, que no momento talvez seria a mais adequada para a nossa paciente, a esclerodermia, as de depósito como hemocromatose, Fabry, depósito de glicogênio. E a gente, conversando com a doutora Edileide, a gente até falou que nesse fluxograma ficou faltando colocar as decorrentes de cardiotoxicidade, como radioterapia, exposição a antraciclinas, que eu vou comentar mais à frente. As etiologias, então, um dos carros-chefes seria as doenças infiltrativas, que pode ser por depósito de diversas substâncias. Proteínas, como a amiloidose, o ferro, no caso da hemocromatose, os eosinófilos, no caso da miocardite relacionada à hipersensibilidade, os carboidratos, como na mucopolissacaridose, a gordura, com depósito de esfingolipídios, depósitos de produtos metabólicos, como a cistina, que seriam nos casos dos errosinatos. A etiologia por cardiotoxicidade, como pacientes que tiveram exposição antiga à radioterapia no tórax, exposição prolongada à hidroxicloroquina, que não é uma medicação tão rara, a quimioterapia com antraciclinas. E também tem as causas genéticas. Eu achei interessante que, lendo sobre o tema, tem vários genes envolvidos, genes que codificam a miosina, a troponina, a tinina, a quitina, a laminina, a filamina C, e eles descrevem que existe um overlap com as mutações que são causadoras de cardiomiopatia hipertrófica, que seria o caso da nossa paciente. Então, quando a gente vai pensar na cardiomiopatia restritiva, quando a gente tiver a clínica de C, que é a nossa velha conhecida, FA, dispneia aos esforços, ortopneia, etc., com ventrículos de dimensões normais, aumento atrial importante e disfunção diastólica grave. Então, olhando agora para o caso da paciente, a gente vê que bate bastante com o fenótipo por ela apresentado. E a gente pode ver dados na história clínica que podem sugerir, como, por exemplo, uma história de radioterapia prévia no tórax, exposição a medicações relacionadas, uma história familiar, o mieloma, a amiloidose, sarcoidose, hemocromatose, caso ela já vier com esse diagnóstico, basicamente ajuda bastante para a gente, uma eosinofilia no exame de imagem, nos exames de laboratório.
E daí a gente vai começar a nossa propedêutica armada. O cardiologista tem o eletrocardiograma como um dos principais e primeiros exames dele. A gente pode ver vários padrões dentro do eletro, pode ver o FA, pode ver a baixa voltagem, que são nos casos mais avançados, principalmente de amiloidose. A gente pode ver distúrbios de condução atrioventricular, pode ver também fenótipos mostrando mais sobrecarga de ventrículo nos casos iniciais. E a gente vai também sempre estar recorrendo ao ecocardiograma, que já foi bastante bem explicado, que seria a função sistólica pode estar normal ou próxima do normal, o tamanho da cavidade do VE também vai estar normal, próxima do normal, com disfunção diastólica e com os átrios aumentados. A ressonância, que acaba sendo um passo após a gente fazer essa propedêutica inicial, pode auxiliar no diagnóstico diferencial. Quando a gente já, pelo eco, pela história, etc., fechou que provavelmente é restritiva e a gente quer pensar em qual etiologia a gente vai, nos exames laboratoriais, pode ter algumas dicas, na história clínica mesmo, o paciente às vezes tem história de síndrome do carpo, tem história de neuropatia periférica, que faz a gente pensar em amiloidose, por exemplo. Mas a ressonância ela vem para nos auxiliar no diagnóstico diferencial e reforçar nossas possíveis hipóteses diagnósticas. O realce tardio difuso ou subendocárdico, seja em VE, VD ou em átrios, sugere amiloidose. Um realce tardio irregular, que não respeita a anatomia coronariana, por exemplo, na base do septo, na base da parede inferolateral, pode ser sugestivo de sarcoidose, e daí, nesse caso, a gente pode considerar solicitar um PET-CT para confirmar o diagnóstico, que foi, inclusive, realizado para a nossa paciente. Um hipersinal em T2 pode sugerir hemocromatose. E, basicamente, o que é importante da gente fechar como um fenótipo restritivo, porque a insuficiência cardíaca ela não é uma doença homogênea. Então, o tratamento ele tem que ser direcionado pensando no fenótipo dela e também na etiologia. A gente sempre vai ofertar aos pacientes o manejo volêmico, o manejo de arritmias, que é necessário para melhorar tanto qualidade de vida, pensando também em sobrevida, mas não é o tratamento padrão da ICFER que a gente está acostumado, tem uma menor evidência do uso das medicações que a gente usa para ICFER, então a gente tem que tentar buscar a etiologia, o fenótipo, para fazer um tratamento mais adequado, até porque, como já foi comentado também durante a discussão, algumas etiologias têm um tratamento específico, que vão ofertar para o paciente a possibilidade dela melhorar os seus sintomas, diminuir a progressão de doença e, às vezes, até buscando a reversão. Por conta disso que a gente trouxe esse tema, discutiu essa doença, esse fenótipo de várias doenças, né, para reforçar a importância do tema e para a gente estar atento para a possibilidade de conseguir ter o diagnóstico quando a gente estiver diante dele. Obrigada, gente. Nossa, é isso. Excelente, doutora Sara. Nossa, ficou praticamente completo. Só faltou a gente falar um pouquinho da artrite reumatoide, né, que é uma doença que, geralmente, quando nas fases bem tardias da evolução, ela pode dar um quadro de uma miocardiopatia restritiva também, mas, geralmente, o paciente é conhecidamente doente, de muito tempo de doença, e isso já nos faz levantar a suspeita. Eu queria agora ouvir o doutor Ibrahim aqui, que ele estava escondendo algum jogo. Vamos ouvi-lo agora. Não estava, não. Eu estava pensando assim, é engraçado, porque eu estava vendo o caso e a memória funcional vai funcionando, e lembrar dos passeios diagnósticos que esse caso teve ao longo dos últimos anos, até a gente chegar nisso que ele teve aqui agora. Foi com algumas hipóteses diferentes. Então, eu acho que o que eu queria deixar de mensagem, eu já deixei, mas só preciso falar uma coisa, né? A gente ouve tanta gente falar dos cardiologistas mais jovens, a gente vê no New York Imaging, vê o trabalho que os dois fizeram hoje, a gente sai mais animado. Parabéns para os dois, foi muito madura, tanto a apresentação como a revisão. Acho que vou embora mais satisfeito do que cheguei no Dante hoje. Muito legal. Ok. Realmente, essa paciente, a gente já cogitou transplante, ela já está ciente dessa possibilidade, já está meio esgotado o tratamento clínico, a gente já fez o encaminhamento, ela vai começar toda a avaliação agora. Infelizmente, é uma doença de pior tratamento, pior manuseio do que as dilatadas, para a qual a gente já tem vários tratamentos que beneficiam a evolução, né? Fernando Scolari, é a sua vez agora.
Não, olha, só para finalizar, acho que é só para realçar um pouco. É um assunto que eu gosto bastante, né? E a questão da avaliação genética, que eu acho que é importante a gente ressaltar, porque a gente não aprende isso na formação na faculdade e pouco contato às vezes a gente tem na residência. Então, esses são os casos que é importante a gente sempre expor os residentes em formação, a lembrar que o teste genético não é um bicho de sete cabeças, ele tem indicações, pacientes, sempre lembrar assim, paciente jovem, paciente com manifestações extracardíacas, bloqueios avançados, uma coisa que passa muito despercebido é o déficit cognitivo, que às vezes a gente está né, um paciente no SUS, a gente diz que ele não teve acesso à educação, mas às vezes é um déficit cognitivo que ele tem. Então é importante sempre ter esses red flags, né, que a gente fala, de pacientes que podem ter uma mutação que a gente tem que ir atrás. Isso tem impacto prognóstico, tem impacto para diagnóstico, né, e na avaliação familiar. E quando pedi o teste, né, até como foi perguntado, ele foi excelente, assim, como é que eu peço um teste genético? Então, essas empresas, elas já têm painéis prontos, o que facilita, né, a nossa vida. Eu quero cardiomiopatias, eu quero um painel de arritmias, e muitos desses genes, eles têm uma sobreposição. Então, mesmo um painel para cardiomiopatias, ele pega algumas doenças arrítmicas também. E ele vai vir assim, com 5 classificações, que vão do benigno, provavelmente benigno, variante de significado incerto, provavelmente maligno e maligno, né? É o patogênico. O que nos auxilia bastante, assim. Mas sempre lembrar que a gente pode ter auxílio de colegas que têm experiência com essa área e também de geneticistas, né? Hoje, cada vez mais se trabalha em equipes multidisciplinares, encaminha para um geneticista, ele enxerga coisas que a gente não vê, às vezes de manifestação extracardíaca, doenças musculares proximais, que a gente às vezes não está acostumado a fazer e avaliar. Então é importante a gente ter sempre um escape, assim, para quem mandar, a gente não está acostumado a fazer, não está numa instituição que faça, quem que a gente pode mandar para auxiliar nessa avaliação, porque realmente, como nesse caso, ela fecha o diagnóstico muito bem, né? Perfeito. Eu acho que a gente vai ser obrigada a aprender um pouquinho de genética, né? Eu já aprendi um pouquinho nesse tempo, mas eu lembro que quando eu comecei a estudar miocardiopatias, a me dedicar às miocardiopatias, eu achava que a grande parte das miocardiopatias dilatadas eram todas sequelas de miocardite, né? A gente dizia que quando a gente não sabe a etiologia, a gente puxa a gaveta da etiologia viral e explica para o paciente, isso aqui foi um vírus que aconteceu, e era essa a ideia que a gente tinha. E se dizia que era em torno de 20% das miocardiopatias dilatadas eram genéticas. Hoje, com a possibilidade de fazer estudo genético, acho que é muito mais do que isso, né? A gente está conseguindo ver estudo genético positivo numa frequência muito grande, né? E a gente vai muito do ser, que a gente achava que era viral não era, né? Que não era viral. Eu acho que a gente vai mudar todo o paradigma aí dessa história da etiologia das miocardiopatias, e acho que o estudo genético chegou para ser incorporado na prática clínica mesmo. Na minha ideia, todo paciente com miocardiopatia dilatada sem causa identificada claramente, não é chagasco, ele tem que fazer um estudo genético. Acho que é obrigatório, né? Queria fazer 2 comentários em relação a isso que você e o Fernando falaram, 3, na verdade. O primeiro é que talvez fosse interessante a gente trocar mais experiências, criar um banco de dados onde as pessoas que pegam esse tipo de caso somem, para fazer esse passeio aí das variantes de significado incerto até ou definitivamente relacionado, alguma coisa assim. Segundo isso que você falou, como a gente muda, né? E no momento que a gente dizia muita coisa viral, talvez não, porque, principalmente para os métodos de imagem, o processo inflamatório, às vezes, é o que a gente detecta. É a forma pela qual o organismo foi agredido, não é necessariamente o mecanismo causal da agressão. Então, uma alteração genética pode gerar um processo inflamatório, um vírus pode gerar um processo inflamatório. E, às vezes, o aspecto de imagem, seja pelo PET, seja pela ressonância, pode ser parecido. Então, pensar nisso também, que ninguém tem uma resposta só. E outra coisa, baseado no começo do comentário do Fernando, que eu queria deixar como mensagem, principalmente o pessoal mais novo, às vezes a gente tem a impressão que diagnóstico é que nem duelo, né? Quem sacar primeiro ganha. Então, a gente sai correndo, faz o diagnóstico, força as coisas. Pensa fora da caixa, sabe? Dá uma olhada no aspecto global, dá um passo para trás. Uma vez eu fui num congresso de imagem que o pessoal
faz um negócio que eu achei horroroso, que eles projetavam uma imagem, aí tinham 3 ou 4 equipes, e eles apertavam o botão mais rápido e diziam o que era. Isso é ensinar todo mundo a errar. Todo mundo que fizer isso vai se dar mal o resto da vida. E um dos casos que eu lembro é que a resposta certa era uma ressonância mostrando um caso inequívoco de amiloidose transtiterrina, coisa que a gente sabe que a ressonância hoje não faz. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, com esses pistoleiros do diagnóstico, para a gente também não se transformar num. E dar um passo para trás e pensar, e quando não se encaixar, lembrar dessas possibilidades mais raras e trocar informação entre os colegas. Acho que isso é muito importante. Perfeito. Eu acho que a gente, além de um banco de dados, a gente precisa de um banco de dados associado à ressonância. E vamos continuar aprendendo sempre, né? Acho que... Ok. Então, vamos então encerrar agradecendo a presença de todos. Os dois foram fantásticos. Além do caso, os dois também foram fantásticos. Agradeço mais uma vez a doutora Líria, o Fernando Scolari, nosso consultor internacional, doutor Ibrahim, e a todos que nos assistiram. Um obrigado e boa tarde. Fernando, você quer ver o doutor Henrique aqui? Venha cá, doutor Henrique, ver os seus. Fernando. Vamos ver se ele está se comportando aí. Ele está se comportando muito bem. Você nos consegue nos ver, então vamos lá tirar foto. Só para você matar as saudades aqui do Fernando Scolari aqui. Ó. Senta aqui, Henrique. Senta aqui. Acho especialmente convidado aqui o doutor Henrique. Não, ele já falou na última reunião. Tchau, então, Fernando. Tchau, tchau.